Insónios de todo o mundo, univos. E vindo ouvir a conversa de hoje, pois tenho dois convidados extras que são psiquiatras e nos propõem o fim das terríveis insónias. André Ponte e Henrique Prata Ribeiro especializaram-se em psiquiatria no antigo Hospital Júlio de Matos, onde se conheceram. Hoje trazem-nos o seu último livro, Dormir é Fácil, a abordagem cognitiva ao tempo comportamental para acabar de vez com a insónia. Um manual, no fundo, que traz um plano inovador de um mês para acabar com as insónias. O objetivo deles é fazer com que as pessoas possam tratar a insónia na sua própria casa, sem que tenham de recorrer a fármacos numa primeira abordagem. Um método científico amplamente testado em todo o mundo. Porque, de facto, Portugal ocupa as posições cimeiras entre os países onde a população toma mais fármacos para dormir. Em 2022 despendemos quase 90 milhões de euros. E sabe-se que entre 25% e 40% das crianças já sofrem de perturbações do sono. Vamos desmontar mitos, saber de técnicas e perceber o que nos pode ajudar. Olá André e olá Henrique. Olá. Bem-ajam por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos à Rádio Observador. É um prazer estar aqui com vocês dois. Eu vou começar pelo Henrique Coimbrão, que foi jogador profissional, quase profissional. Não? Sim. Como é que se diz? Foste federado? Sim, federado. Tu eras Lobos, eras sim. Lobos. Dos Lobos nunca cheguei a ser, Okay. da seleção sénior. Fiz as seleções todas até aos sub-21. Na seleção sénior ainda andei lá a treinar, mas nunca O representei. desporto vem de casa, por causa do teu pai, que já era... Exatamente, o meu pai era recordista de nadador, natação. exatamente, era recordista de natação. Fomos sempre fomentados desde miúdos a praticar desporto, tanto que o meu irmão também andou nas seleções de rugby como eu, jogámos juntos na académica. Depois eu vim para o CDUL, e então andámos desencontrados. E Jogaram a minha irmã, um contra o outro? nunca jogámos um contra o outro. É uma coisa curiosa. Quando eu fui a Coimbra jogar, numa das épocas ele estava lesionado, depois ele jogou e eu tive um congresso e não estava em Portugal. Portanto, arranjámos ali maneira de não nos confrontarmos. Estava com medo, diz o André, um com o outro. Sim, como é que isso seria? Como é que o rugby, uma pergunta muito direta, como é que o rugby, Henrique, te ajudou na tua vida como psiquiatra, no teu dia-a-dia? Eu diria que com tudo, porque parte da nossa educação, a parte fundamental é dada em casa e depois nós somos educados na escola, com os professores, com os amigos que nós escolhemos para passar mais tempo, não é? O rugby é uma forma de nós aprendermos a lidar com um balneário, que tem muitas pessoas completamente diferentes das outras, e a vida diária de balneário ensina-nos a lidar com pessoas diferentes, a liderar quando é preciso, a conseguirmos ter um lugar mais secundário quando é preciso também. Portanto, acho que o rugby me ajudou em todas as áreas da minha vida, não só na psiquiatria. Tu tens um percurso engraçado, porque tu, médico, não era nada uma coisa que te apaixonasse muito há muitos anos, eras direitos, economista, o pai a puxar para um lado, a mãe a puxar para o outro, mas ninguém a puxar para a medicina e muito menos psiquiatria. Não, e foi assim uma coisa na altura... Pronto, que eu não conseguia justificar bem, mas o que eu dizia aos meus pais era que eu, como médico, precisava ter uma formação muito específica e poderia ligar-me, que acabei por fazê-lo, à área forense se fosse psiquiatra. Exatamente. E, portanto, esta ideia de vir para a psiquiatria, de ir para a área forense, exatamente, dano corporal, e agora a mais recente em psiquiatria forense mesmo. Okay. E, portanto, esta ligação à psiquiatria forense é uma coisa que eu já tenho como uma ideia desde que entrei para a medicina, como uma possibilidade. E a parte da economia, acho que gerir empresas, lidar com mercados, tudo isso continuava a ser possível sendo médico. E, portanto, a medicina era a única que era específica tecnicamente. É engraçado porque tu dizes também que eu fui para uma área mais técnica, tu eras bom de conceber nas ciências, mais puras, mas não querias perder essa ligação com as humanidades e com a filosofia e com a literatura. E isso é engraçado porque a medicina, e concretamente a psiquiatria, muita psiquiatria, tem muito a ver com isso, com filósofos, não é? E nós trabalhamos, a base com que nós trabalhamos e com que avaliamos os nossos doentes é uma base fenomenológica. Portanto, tem ligação com a filosofia diretamente, ou seja, a forma como o indivíduo vê o mundo exterior e o interpreta. E eu, ao longo do curso de medicina, senti falta das ciências humanas, porque acho que o curso estava muito estruturado para as pessoas só saberem medicina, só se preocuparem com a área da medicina, que para mim em casa também foi sempre uma realidade que eu não tinha. Eu, por exemplo, queria ir sair à noite e o meu pai dizia assim: ok, tu podes ir sair, mas primeiro vais ler este conto de Jorge Luís Borges e depois explicas-me o conto
e assim podes ir sair à noite. Então eu tinha algumas tarefas que tinha de fazer para comprar a minha liberdade. Isso é uma ótima ideia. É sério, é sério. Muito bem. André, tu és terceirense. No fundo, nasceste sim, na sim, terceira. Eu nasci na terceira, mas no fundo... Criaste em São Miguel, não é? Micaelense. Sim, os meus pais são de São Miguel. Consideras-te o quê? Terceirense ou micaelense? Ou açoriano? O melhor dos dois mundos, com certeza. Isso é extraordinário. Ambas ilhas fantásticas. Existe ali alguma picardia entre as duas, eu nunca a vi, Claro. mas de facto eu cresci... Os teus pais eram de lá? Não, os meus pais são de São Miguel. Ok. Os dois. Ok. O meu pai dava aulas na terceira, na Universidade da Terceira, na Universidade dos Açores, sendo que o polo de tecnologia alimentar, que era onde ele estava, funcionava em Angra. Portanto, eu aconteci lá. Ok, eu aconteci lá. Aconteci lá e depois voltei. Esta ideia vieste depois de estudar medicina para Lisboa, tu tiraste cá em Santa Maria, sim. Este apelo, quando é que nasceu para ti este apelo da medicina? E concretamente da psiquiatria, mas primeiro da medicina? Ou foste, na verdade, querias psiquiatria, portanto tu tinhas eu acho que fui sendo influenciado pelos meus pais, um bocadinho manipulado, é o que os pais fazem às crianças, não é? Eles viam que se calhar, olha, se fosses para a medicina ainda te safas, arranjas um bom emprego, tens uma coisa segura. E depois existe sempre aquela pressão nos bons alunos, para onde é que eles vão, para o que é que devem fazer. Eras um aluno de 19? Sim, era um bom aluno. Sim, aliás, para ser medicina em Santa Maria tinhas que ser. Pronto, okay. Pronto. O que é um bocado exagero ou não? O quê? Por exemplo, o Nobre, Eduardo Nobre, dizia que Fernando Nobre dizia que eu tirei em Lovaina, na Sociedade Católica na Bélgica, e o curso cá precisava de média 19 e lá era média 14. E nós entrávamos. E depois é mais humano, porque há muita gente que tem médias 19 e nunca será bom médico, não tem essa vocação. É oferta e procura. E ela diz, eu tirei com 14, entrei, e ao fim do ano és avaliado por um júri e dizes, tens vocação ou não tens? Porque já contactas com doentes, já tens anatomia, Isso é um sistema que eu acho mais inteligente do que o nosso, que é. Mas ou tens quem é que aos 18 anos... quer dizer, eu às vezes apanho alunos de primeiro ano de medicina, falo com eles, e falta-lhes mundo, faltam viver a vida... Quem somos nós para dizer que aquela pessoa não vai ser um bom médico? Isto não é uma coisa que eu consiga dizer logo à partida. Sim, mas eu estou a dizer com a prática de os ver a lidar com doentes, já visitar camas e já fazer esse pequeno trabalho. Mas aos 18, sair do secundário é difícil. Está bem. Mas quando és um médico muito vocacionado, André, já tens qualquer coisa genética para ser médico? Eu não sei se é bem assim. Há pessoas que se adaptam a tudo. Eu não tenho essa visão. Que nascem bons médicos mesmo depois de acharem que só podiam ser bons advogados. Ok. Pode ser. Está aqui uma pessoa que... Sim, eu nunca diria... Queres um bom advogado? Não é isso. Eu, no meu caso, nunca diria... Aliás, querias ser médico? Às vezes os meus pais diziam-me assim, vai fazer uma melhoria de nota porque um dia podes querer fazer um doutoramento ou dar aulas. E eu dizia assim, eu nunca ia dar aulas na faculdade, nunca hei de fazer um doutoramento e nunca hei de vestir uma camisa. Eu dizia isto aos meus pais a meio do curso. Portanto, eu queria era jogar rugby e estar com os meus amigos e quer dizer, isto provou-se tudo errado, não é? Sim. Hoje em dia dou aulas na faculdade há 6 ou 7 anos, não sei, estou a fazer um doutoramento, quer dizer, portanto está tudo na Católica. Exatamente. Portanto, isto muda muito. E é muito curioso porque este apelo nasceu pela psiquiatria, concretamente, André, vem de onde? Porquê? A medicina sempre foi um bocadinho aborrecida. Eu nunca quis saber muito da parte do... Para dar aqui um bocadinho... e pele e sangue. Isso, odiava. A anatomia odiava mesmo, com uma paixão ardente. Eu até gostava. Nunca serias, portanto, ortopedista, nem essas coisas? Não, mas não por essas razões. Se calhar por outras. Serrar também ossos também não era para mim. Serrar ossos, céus. Mas o comportamento humano sempre foi interessante. Fascinava-te. Isso eu gosto. Eu sempre tive por exemplo, quando estava na escola, o que eu gostava era de resolver problemas. Tu dizes ser engenheiro, amigo. Podia ter sido engenheiro. Eu sinto que a minha abordagem, no fundo, na psiquiatria e da medicina, tem um bocadinho de resolver problemas. Sim. Eu gosto de tentar encontrar padrões, de perceber o que é que está errado, como é que a gente pode ajudar a pessoa que comportamentos é que não estão a ajudar ou estão a perpetuar algum problema. E, portanto, eu acho que levei isto um bocadinho para a psiquiatria também, para a medicina e depois para a psiquiatria. A psiquiatria é o mais interessante, na verdade. Infecções urinárias não me interessam tanto. Eu dei por mim a pensar porque é que eu estou a tratar isto, não quero saber. Dos dois, tu és o único sonologista? O único sonologista, sim.
Porque tu, Henrique, és mais a saúde pública e Sim, tens mais esse foco, digamos mais assim. ligado à parte forense e depois nos últimos anos, um bocadinho porque fui querendo mudar algumas coisas específicas, acabei por entrar nesta parte da saúde pública Mudar e gostar com o algumas programa coisas específicas é, por exemplo, gostavas que todos os remédios fossem gratuitos para os esquizofrénicos e esse tipo de coisas? Pronto, ter acesso ao ar livre quando estão internados. A questão do ar livre foi a primeira grande questão e a questão das vítimas de violência doméstica que eu recebia numa consulta no Hospital Júlio de Matos. Cooperaste na com a APAV também. Exatamente, com a APAV. Depois, a questão da privação de liberdade dos doentes sempre me fez muita confusão, que era ver serviços de internamento em que os doentes estavam muitas vezes privados de liberdade para estar internados, porque apresentavam por via da doença deles perigo para eles ou para outros e então tinham de ser internados, mas depois ficavam trancados num corredor sem janelas que pudessem abrir, sem portas que pudessem abrir, sem varandas, sem pátios, sem nada. E isso fez muita confusão e essa foi a primeira coisa que me incomodou, eu achei que tinha de mudar e que acabou por me empurrar a fazer o resto, porque depois apercebi-me que tinha doentes com episódios psicóticos, com esquizofrenia, que não tinham dinheiro e as famílias não tinham dinheiro para pagar as injeções mensais mais modernas. E então esses miúdos ficavam a fazer medicações antigas, como o Aldol, que é assim a mais conhecida, que os deixavam a arrastar os pés, a babarem-se. E eu pensava assim, estes miúdos que têm hipótese de fazer uma medicação mais recente, trabalhar, não ficar dependentes de uma pensão de invalidez daqui a uns anos, precisam ter acesso a esta medicação. E então essas lutas, digamos assim, foram o que... Exatamente, foi o que acabou por me empurrar para depois entrar num projeto que é o Health Parliament de Portugal. E depois, a partir do Health Parliament, com a apresentação das medidas, acabei por ter um convite para trabalhar com o Governo Regional dos Açores. Onde foste fazer o quê? No fundo, as bases de uma espécie de Serviço Nacional de Saúde? Assim? Não. Ele já tem o Serviço Regional de Saúde a funcionar como cá. O que não existia lá era um programa regional para a saúde mental. Quando eu fui chamado, até foi inicialmente como consultor, depois pediram para converter a consultoria num programa regional para a saúde mental, eu converti e depois convidaram para ir coordenar a implementação do programa. E estive um ano e meio... 30 anos? 32. Foi quando deixei de jogar rugby. Foi aí que deixei de ter hipótese de continuar a treinar. Quem é que olhou para ti e disse, não, tu és bom para fazer isto? Foi o Clélio Menezes, que era o secretário regional da saúde. Não é muito vulgar? Pois, eu também acho que não é. E foi uma oportunidade espetacular, quer dizer, eu não estava à espera aos 32 anos de poder desenhar um programa e ir implementá-lo, quer dizer, é uma coisa espetacular e altamente desafiante, não é? Tem os seus contras, claro. É duro, mas tenho gostado bastante de o estar a fazer, mas foi o Clélio Menezes, que era secretário regional da saúde e que, pelos vistos, estava à procura de ideias para a área da saúde mental e viu a nossa última comunicação, que foi transmitida pelo Expresso no Facebook, do Health Parliament de Portugal. E foi com base nesse projeto que fui convidado. Muito bem. André, esta coisa do dano corporal é uma pós-graduação tua? Não. Foi o Henrique fiz isso, nem quero. Não. Estás longe. E tu és o único que és o tal que és sonologista certificado à série? Sou eu. Pela que é? Sociedade Europeia. Sociedade Europeia. Muito bem. Estava a pensar nisto porque hoje em dia associa-se muito esta ideia dos psiquiatras. Eu tenho um filho que é psicólogo, tenho outro que está a doutorar em neurociência e, portanto, estas áreas são um bocadinho cruzadas e dizem às vezes, a brincar, que os psiquiatras que tratam tudo com fármaco que está a andar. E não é bem assim, porque vocês são um bocadinho para mim a prova que não é bem assim. Aliás, este livro é um bocadinho a prova que não é bem assim. Há maneira são, no fundo, métodos, este mês, 4 semanas deste método, estas técnicas cognitivo-comportamentais para a pessoa dirigidas à insónia. Mas, hoje em dia, há cada vez mais sinais dos bons resultados da terapia com, por exemplo, os psicadélicos. É uma coisa... Acho que já fizeste uma coisa com ketamina nos Açores, por exemplo? Lá nos Açores começamos a aplicar em algumas pessoas, em alguns doentes selecionados, ainda não está aberto totalmente. Com bons resultados a ketamina? Sim, com melhorias. Normalmente, também a população a quem nós aplicamos isto é uma população já difícil. Portanto, são aqueles doentes que não melhoraram com uma linha de tratamento, 2 linhas de tratamento. Tradicional. Certo. Portanto, nem com eletroconvulsoterapias, nem com estas coisas? Uma das razões pela qual nós, nos Açores, avançamos para a ketamina é porque, exatamente, não temos os ECTs lá. ECTs é o aparelho que faz? Sim, são as até tem a máquina, não é? E a formação foi feita, mas... Pronto, os hospitais depois têm aqueles problemas. Tens equipamentos, mas depois não têm quem os saiba...
Nós sabemos, falta um anestesista, falta um sítio de recobro, falta uma sala, falta tempo então, também. Falta infraestruturas, digamos infraestrutura, assim. Isso mesmo. Okay. Portanto, avançamos aqui para a ketamina, e a ketamina tem resultados muito interessantes. Eu posso dizer que começamos... Em que já doenças é que é, André? Neste momento estamos a aplicar principalmente em depressões. Okay. Começam a haver novas evidências, assim, para as depressões graves. Uhum. Porque é aquelas que às vezes são mesmo de internar, não é médias nem... E principalmente aquelas que não resolvem, portanto já tentamos muita medicação, não é? Não é como se... Não é a primeira linha. Sim. Para depressão resistente. Sim, assim chamada. E portanto, nessas circunstâncias, claro, que impacta totalmente a vida da pessoa. E quem está à sua volta. Exatamente. Não é? E pode ser perigoso para os outros, é uma coisa que eu não sabia e aprendi com vocês. Uma depressão profunda, acho que foi numa entrevista contigo, uma depressão profunda pode ser perigosa. Não, mas a depressão não é perigosa, os outros nem reparam. Não, há depressões profundas que podem ser perigosas para o próprio. A grande maioria das vítimas de suicídio está deprimida quando comete suicídio. Sim. Portanto, Então, falámos na ketamina, este psilocibina e estes MDMA, já são terapias que se começam a usar cada vez mais com bons resultados em portanto, a ketamina e a esketamina, que são aqui dois... A esketamina é um derivado aqui da ketamina, os dois já têm evidência para a depressão. Tudo o resto ainda está um bocadinho em fase de estudos. Não começam a ver boa... São coisas aprovadas pela estes dois, União Europeia. Portanto, a esketamina está aprovada para a depressão. A ketamina tem sido utilizado como off-label, mas com bons resultados e já é um fármaco que é utilizado há muito tempo e, portanto, temos evidência que é segura e que pode ser utilizada. Agora, psilocibina, MDMA, ayahuasca, estas coisas que têm surgido agora... Ainda estão a fazer o seu caminho. Estão a fazer o seu caminho e temos que ter algum cuidado quando falamos sobre eles. Ainda tem que haver pessoas... algum prazo ainda que nesse caso ainda não houve, para testar a longo prazo. Se funcionarem, garantidamente hão de fazer parte do nosso armamento medicamentoso. Exatamente. Mas é um bocado mentira esta coisa do psiquiatra resolve tudo com respiradona. Não é? Quer dizer, vocês, não sei. Porque vocês hoje em dia acho que mudou muito este paradigma. Vocês já referem a outros colegas, já referem a psicólogos, nós trabalhamos em conjunto, com psicólogos. E há muitos psiquiatras que são psicoterapeutas hoje em dia. E na nossa geração muita gente já faz formações de psicoterapia. Nós, por exemplo, temos essa formação, não é propriamente uma psicoterapia como são as outras, não é preciso ser psicoterapeuta. Nós temos formação em psicoterapia cognitivo-comportamental, por exemplo, para a insónia. O André até acho que tem outra, não é? Tu tens outra formação feita, mas não és psicoterapeuta também. Sim, não sou psicoterapeuta, mas pronto. Mas há alguns psiquiatras que escolhem mesmo fazer as formações que lhes conferem o título de psicoterapeuta e que podem... Agora, por exemplo, nós o que fazemos na nossa consulta, referenciamos os doentes a psicólogos que trabalhem connosco. Claro. A depressão é uma doença curável, é uma coisa que vocês fazem questão de dizer e afirmar. Exatamente. Vocês passaram muito tempo, antes de fazer este intervalo que vamos ter que fazer, vocês passaram muito tempo a dar consultas, quer um, quer outro, a tratar de insónias, antes de nascer este livro. Sim, porque grande parte de qualquer, de qualquer psiquiatra ou mesmo um médico de família, grande parte do tempo que passa na consulta provavelmente é ouvir problemas de sono das pessoas. Sim. As pessoas queixam-se muito. Não é como se fosse uma coisa que... Acordo cansado e não sei o quê, o sono não foi reparador, aquelas coisas que Estamos a falar de 35% das pessoas no mundo têm sintomas transitórios no ano de insónia. 10% das pessoas têm transitórios, quer dizer, temporários? Crónicas, sim. Tem ali alturas em que dormem pior e que... Sim. Mas não é uma coisa crónica nesse caso. Nesses casos, episódica. Sim, episódico. Mas crónica, estamos a falar de 10% da população. Portanto, é brutal, não é assim? É enorme, muita gente. É enorme. Portanto, com um impacto brutal, porque isto não é uma doença que faça só à noite, é uma doença de 24 horas. E depois nós na psiquiatria temos essa questão de que os doentes com depressão têm muitas vezes insónia associada, os doentes que têm ansiedade marcada têm muitas vezes insónia associada, na doença bipolar o sono é uma das principais áreas nas quais nós podemos avaliar uma predisposição para um desequilíbrio, para uma fase aguda da doença. Portanto, o sono é uma área que está muito presente na vida de um psiquiatra. O sono aumenta 2 vezes o risco de depressão, por exemplo. Exatamente. Vamos já conversar sobre isso tudo já a seguir. André Pontes e Henrique Prata Ribeiro. Temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com os psiquiatras André Ponte e Henrique Prata Ribeiro, que nos trazem o seu último livro, Dormir é Fácil, a abordagem cognitivo-comportamental
para acabar de vez com a insónia. É um manual, no fundo, que traz um plano inovador de um mês para acabar a insónia, para acabar com a insónia em casa e se calhar uma primeira abordagem antes de, se for necessário, não tomar fármacos. É uma ideia muito curiosa e que nos vai ajudar, pode ajudar toda a gente que sofre disto. É preciso dizer que o André e o Henrique conheceram-se no Hospital Júlio de Matos, se não me engano, eram os dois psiquiatras, tirados em escolas diferentes. Internos. Era Primeiro ano do internato. Exatamente. O início Eram da os dois, especialidade. exatamente. Que tu, aliás, tinhas feito na Madeira o teu Exatamente, o ano comum. O ano comum. E depois conheceram-se no Júlio de Matos porque já estavam então nessa especialização da psiquiatria, foram lá que se conheceram. E foi lá também que tiveram a ideia deste vosso primeiro livro, que faz 6 anos agora. 6 anos já é imenso tempo, vocês são novíssimos, deviam ter 18. Urgências Psiquiátricas, uma edição de Lidl, que está quase a sair a segunda edição, se não me engano, e devia sair. Não, quase a sair é muito forte. Nós estamos quase a começar a trabalhar na segunda edição, temos esse compromisso. A revista é aumentada, a edição revista é aumentada. Exatamente. Mudaram as dosagens. Não, há alguns fármacos novos, não tantos quantos deveria haver. É uma das grandes limitações na psiquiatria neste momento. Nós não estamos a ter acesso à inovação farmacológica que deveríamos e que está a acontecer no resto da Europa. Okay. Portanto, tem sido muito difícil o Infarmed. Bem, eu não sei os motivos reais, mas o Infarmed não tem conseguido chegar a acordo com a maior parte das farmacêuticas para os preços de disponibilização dos fármacos. Sim, a cetamina de que o André falou é um deles, o Brexpiprazole é outro. Ajuda-me aqui com o Urazidona. O Urazidona não aprovaram sequer. Quer dizer, aprovaram, mas não e portanto nós temos um problema grave da aprovação de fármacos, mas há alguns que desde que o livro foi lançado estão novos. A lei de saúde mental mudou, felizmente. A questão que falámos da privação de espaço exterior já vem contemplada na nova lei, por exemplo, e mudou a classificação internacional de doenças. Portanto, foi atualizada da CID-10 para a CID-11 e, portanto, o livro merece uma atualização. Claro. É preciso dizer que este livro nasceu dos vossos bancos que vocês faziam e vinha concretamente na área de psiquiatria, não havia indicação das dosagens. Vocês não sabiam, temos que aplicar isto, respiradora, mas quanto? 14 comprimidos, aumentamos a pessoa, ou só meio, e então sentiram esta falta, foste informando, tu tomavas nota todo no caderninho das coisas que era preciso dizer, e um dia decidiram editar um livro a sério. Percebemos que as pessoas copiavam um bocadinho aquilo que os médicos mais velhos faziam, não é? Era um bocadinho isso. Não havia propriamente alguma coisa escrito, adaptada à nossa realidade. Mas é importante, devia ser um manual em todos os hospitais. Isto foi uma necessidade que nós tivemos, começámos a fazer urgências sozinhos, tínhamos que nos desenrascar e pronto. Olha, acho uma ideia extraordinária. E também é preciso dizer que, no fundo, veio colmatar essa lacuna que havia grande, e também acho importante dizer que hoje os lucros refertem para uma associação... Para a área. Na altura... doentes psiquiátricos, não é? Na altura o Estado não financiava as tais injeções de antipsicótico para as pessoas que não tinham dinheiro, então nós doámos os lucros do livro à área com o objetivo de pagar essa medicação antipsicótica. Uma ideia fantástica. Fizeram depois os dois um estudo acerca do impacto do Covid-19 na saúde mental, que foi um impacto extraordinário, incrível, sobretudo nas gerações mais novas. É incrível, mas um dos meus filhos psicólogos, estudantes, com a dar apoio escolar, que é psicólogo escolar, impressionante as escolas, a ansiedade que os miúdos viviam por causa das turmas. Foi se calhar esse dado mais contraintuitivo que nós tirámos do pai nosso não tem estudo. Noção, dizia-me ele, os mais jovens. Do que eu vejo as pessoas nas consultas, aflitos, os miúdos a virem ter connosco todos os dias, e uma coisa que subiu muito. E, ao mesmo tempo, o português é muito de não ir às consultas e adiar as consultas por quando puder e não senti isso um bocadinho. Sinto que isto se calhar mudou um bocadinho. Não é? Também acho. Está a mudar um bocado, não é? Se calhar também isto é um bocadinho por fase e claramente a pandemia ajudou a tirar um bocadinho do estigma da saúde mental e, portanto, se calhar hoje em dia... E também é tão difícil, em algumas áreas do país, ter acesso a consultas de psiquiatria ou mesmo medicina geral e familiar, que as pessoas, se tiverem uma consulta, vão aproveitá-la. Claro. Dormir é fácil, então, este livro, saído pela Dua de Papel, uma chancela da Leia, a abordagem cognitiva ou comportamental para acabar de vez com a insónia. O prefácio é do Daniel Sampaio, esse psiquiatra, que vocês conhecem bem. O pós-fácio de Hugo Celsic, este é o tal, este homem já há décadas que trabalha sobre... Sim, é verdade. E que formou os dois. Ele fez-vos alguma formação? Sim. Mas o André estagiou 3 meses com ele.
em Londres, sobreviveu? e foi aí que nós Não, ele é tivemos muito o primeiro simpático, contacto. atenção, uma pessoa muito generosa com o seu conhecimento. Extraordinário. Diz maravilhas de vocês no pós-fácil. Mas este da Sleep, como é que é? Sleep Disorder Center e este Insomnia Clinic. Insomnia and Behavior Sleep Medicine Clinic, uma coisa que eu tenho em Londres. Incrível. Este dormir é fácil, claro, dormir é fácil para quem dorme bem, não é? O que vocês dizem é dormir é fácil, mas dá trabalho. Correto. Porque, de facto, as pessoas... Isto é insónia... Quer dizer, nós não dizemos bem isso. Dizemos para quem dormir é fácil, dormir é fácil. Agora, para quem dorme mal, dormir pode ser fácil, mas pode dar trabalho. Dormir é de facto importante para a saúde física e mental. Acho que qualquer pessoa que durma mal consegue dizer isso rapidamente. É tal coisa que o cérebro, durante a noite... arruma as memórias e ordena e trata do lixo e faz tudo. É importante por causa disso. É tudo isso. É o armazenamento de memórias, é o processamento de emoções, é o organizar de coisas que temos para o dia seguinte. Às vezes estamos a pensar num problema, deitamos a pensar naquele problema. Reforço imunológico. E no dia seguinte lembramos. Okay. Isso é o caso do John Cleese que vocês falam aqui, por exemplo, que tinha grandes ideias criativas enquanto dormia. Isto já me aconteceu a mim, imagina. Of all people, uma vez que eu tinha que apresentar no dia a seguir um grande espetáculo e fazer intervalos entre os números e dizer graças no meio dos números sobre a pessoa em questão, que era um aniversário, em grande, com centenas de pessoas. E eu deitei-me a dizer o que é que eu vou dizer amanhã à noite, e o que é que eu vou dizer, não tenho ideia nenhuma. E lembro e adormeci, e à meia da noite acordei, puxei e tomei nota de 10 pontos, que eram 10 intervalos, com histórias engraçadas. Vês que aconteceu isto com ele, e vês isto, palavras de honra, eu sei que foi o Espírito Santo, mas pronto, mas completamente, e voltei a dormir, e no dia seguinte tinha mas no fundo o exemplo, como é que é possível tu o exemplo que nós damos do John Cleese é isso, ele percebeu que poderia usar o sono como uma ferramenta para o ajudar no trabalho dele. Exatamente. Isso e o Paul McCartney também conta, não é? Diz que são o Yesterday tipos de sonhos sonhou diferentes. Com o Yesterday e tanto que acordou com aquela música na cabeça. Mas que é isto? Isto tem que haver em algum lado. Tem que pesquisar. Claro, é isso mesmo. É extraordinário. Portanto, o som é de facto... E continuamos é um mistério gigante. Ainda continuamos a não saber muita coisa sobre ele. Sabemos estas coisas, sabemos pequenos vislumbres que vamos percebendo sobre o sono. Estamos a tentar montar esse puzzle, mas... os próximos anos ainda se vai descobrir. Mas a vossa ciência é maravilhosa porque ainda falta descobrir muita coisa, não é? Isso é verdade. Em relação ao cérebro ainda falta descobrir muito. A cura para a esquizofrenia que tu tanto queres. Eu acho que seria assim o passo mais marcante. Uma cura para a esquizofrenia provavelmente seria o passo mais marcante para a psiquiatria. O neurocientista diz que o Alzheimer é uma coisa que numa geração se vai descobrir o fim. Esperemos que sim. Está a haver muito investimento porque é uma área que tem muito custo já e é um custo que está estimado para ser estratosférico. Sim. Vocês costumam dormir bem, os dois? Lembrem-se que têm que lembrar que estão sob juramento, não é? Não podem mentir. Mas sim. Mas não há ninguém que durma sempre bem. Aprendi com vocês. Pois é isso mesmo. Portanto, uma pessoa que... Estou a pensar nos meus amigos todos, o que é que diz que... durmo sempre bem. Uma pessoa que dorme bem, na verdade, o que acontece é, mesmo que durma mal, não se preocupa demasiado com isso. Sim. Não faz isso um caso. Isso. As pessoas que têm insónia ficam muito tempo da sua vida a pensar nisto. Há aquela questão também do mito que a dormir estamos desligados. Não é verdade. Não é, e nós até temos, quer dizer, dentro destas funções todas que o André mencionou, nós temos de pensar que nós nunca estamos completamente desligados, porque se tivermos um bebê em casa de quem tínhamos de cuidar, acordamos com facilidade com o choro do bebê, mas não acordamos com o barulho dos carros na rua. Portanto, nós estamos com um estado de atenção diminuído. É incrível que estás a dizer isso. Isso aconteceu comigo. Eu enviuvei, eu tenho 2 gêmeos, tinham 7 anos, e que nunca na vida acordei com eles, nem pensar. A minha mulher ia sempre, era quem corria aos choros dos bebés, até aos 7 anos. No dia em que enviuvei, a partir daí, qualquer pequena coisa que eu ouvisse no quarto deles... Dava um clique, pois. É impressionante. Passei a ser eu, percebes? Ativei-os. Nós não estamos desligados, não é? Porque senão, quando nos mexemos na cama, não caímos da cama, não é? Sim. Dizem que é um 6º, 7º sentido, que é a nossa posição na Terra e que a gente consegue... Que junta todos os sentidos e controla isso, mesmo se a gente estar consciente. Não sei. Não estou a par dessa. Mesmo a meio da noite nós temos pequenos despertares de que não nos lembramos. Mas quando mudamos de ciclo, é aquelas coisas que tu dizes, não é? Exatamente, no fim de cada ciclo normalmente há um despertar em que nós reajustamos o nosso espaço na cama. Monitorizamos um bocadinho o que é que está à nossa volta e voltamos a dormir. Desligamos isso porque não interessa para nada. Depois não nos lembramos. Quando fazem aquelas clínica do sono, aquelas coisas que ligam as pessoas com elétrodos e não sei o que mais, isso aparece nos gráficos. Muita gente acordou ali. Sim. Inúmeros
inúmeras vezes, sim. Claro que quando tem demasiadas também pode ser patologia. E o sono tem mesmo... Mas existe. Esses ciclos de sono de que está a falar são mesmo observáveis em termos de, nesse exame, na eletroencefalografia, são observáveis os estadios diferentes, exatamente, as ondas cerebrais são diferentes quando estamos acordados, quando estamos no sono REM e depois dentro do não REM nas 3 fases. E é possível diferenciar pela amplitude das ondas, pela frequência das ondas. Portanto, estas fases de sono são mesmo distintas. O REM é aquela fase onde está rapid eye movement, não é? Exatamente. Tem os olhos a revirar e ver-se. Exatamente, a mexer-se quando olhas para alguém está a dormir, está com os olhos a mexer. Exato. Portanto, no fundo, isso é o cérebro a processar? É no nosso sonho, nós estamos a mexer os nossos olhos, no fundo. É uma das teorias. Existem várias, atenção. Pois, está bem, ok. Este livro também é muito útil. Estava a pensar quem tem insónias e de facto tem técnicas, vocês fazem, este método também bem dividido nas 4 semanas, com exercícios, com as pessoas vão preenchendo, vão vendo o que é que estes gráficos querem dizer, fazem com algumas contas e tudo, impecável. Mas também é um livro útil para quem dorme bem. Certo. Eu aprendi imensa coisa sobre... Pois tem informação, para quem gosta de saber mais, tem informação que eu acho que é bastante útil. Eu sou um short sleeper, mas de qualquer modo, mas percebo que isto obriga-nos também a testar os nossos conhecimentos sobre o sonho, que é muito curioso, aprendemos imensa coisa curiosa. E dá para perceber, quando eu durmo, naquela noite que eu durmo mal, consigo perceber porque é que eu dormi mal. Okay. Também nos dá um bocadinho de paz, eu acho, pelo menos. Quando eu às vezes durmo mal, eu sei, pronto, não devia ter feito exercício. Mas fez os testes de conhecimento do livro? Não li com essa... É que tem de fazer. Eu tenho convidado por dia, não consigo um dia ter lido tudo. Não, mas isso fica esse desafio. Tem de fazer isso. Tem um teste antes da pessoa começar o livro. Sou muito desregrado, Henrique. E depois um teste de conhecimento a cada semana. Sim. Portanto, dá para testar o conhecimento. Exatamente, dá para testar. Muito bem. Testes simples, não se preocupe. sim, eu já vi o género. Quase sempre os sonhos, lembrar-se dos sonhos não é sempre uma coisa benéfica, aprendi com vocês também. Eu lembro de todos os sonhos que eu tive, alguém me diz, e vocês dizem, não, isso é um bocadinho perigoso, não é suposto lembrar-se, portanto eu não me lembrar, que acontece muitas vezes, não lembrar dos sonhos não é mau. Sim, e não quer dizer que não sonha. Pois, porque acho que toda a gente sonha, é verdade isto? Isso não é verdade, mas há pessoas que não sonham, mas... Nunca tenho que é uma palavra muito forte. Pois, essa palavra é muito forte. Há pessoas que não sonham, quer dizer, e na verdade depois existem sonhos todos muito diferentes. Sonhar no sono profundo é muito diferente de sonhar no sono REM. No sono profundo são coisas aborrecidas, são coisas... são imagens, quase. Okay. O sono REM, o sonho do sono REM, é um filme, é uma curta-metragem que nós estamos a ver. Os tais dos movimentos, ligados a movimentos, não é? Sim, mas em que o corpo não responde, ou seja, o corpo fica estático, os músculos não contraem, porque senão nós estaríamos a mexer-nos na cama. São os sonhos com mais movimento que as pessoas associam a isso. Tanto que o tipo de memórias que nós assimilamos numa fase e noutra são diferentes. No sono REM nós assimilamos memórias mais ligadas a movimento. E no sono não REM assimilamos memórias ligadas à informação. Exatamente, arrumamos fecheiros que recebemos durante o dia. Eu costumo dizer assim, trabalhadas. O sono REM é aquele que o meu treinador de rugby queria que eu tivesse mais, mas os professores na escola queriam que eu tivesse sono não REM, não é? O tipo de informação diferente. Exatamente. Muito bem, 70% dos sonhos são ansiosos, os nossos sonhos, mas isto não quer dizer que sejam pesadelos. Não quer dizer que sejam pesadelos. Estou sempre a aprender coisas com vocês. Isto é uma formação vossa. Sim. Isso também é uma outra coisa que é importante as pessoas perceberem, porque acham que estão a ter não sei quantos pesadelos, mas na verdade o que aconteceu é no sonho, saíram de casa, esqueceram-se de alguma coisa, não tinham as chaves de casa, exatamente. Depois há uma preocupação, como é que eu vou, e depois aparece alguém. Pronto. No fundo, existem muitas teorias também sobre isto. Não sabemos exatamente quais as que são mais que vão vingar no final, mas uma delas é que estamos a preparar para eventos parecidos. Não quer dizer que seja exatamente igual àquilo, não é? Mas que quando nós passarmos por uma situação similar, temos algum arcabouço mental para lidar com ele. Uma antecipação pessimista, como se chama. Como se fosse uma Inception, isso é quase uma construção de uma memória. Já se consegue implantar memórias dos ratos, atenção. Estamos a avançar muito. Não é, já resolvi aquele problema de alguma maneira. Nem que déjà vu e aquelas coisas do sensação de déjà vu, se calhar. Pronto, tal como ajuda a trabalhar emocionalmente situações que tenham ocorrido antes, com situações parecidas que possamos ter durante os sonhos, e portanto acaba por fazer uma assimilação emocional, se quisermos chamar assim também. Os efeitos da insónia, de facto, a insónia deve ser sempre tratada. Sempre.
Sobretudo quando é crónica, porque há uma coisa é crónica, outra coisa é aguda, são coisas diferentes. A gente tem a distinção, sim, a episódica que é como o André disse há pouco, pessoas que têm insónia episódica podem não se preocupar muito com isso e provavelmente vão dormir bem na noite seguinte. Sim. A partir dos 3 meses, exato. A partir dos 3 meses nós determinamos que uma insónia passa a ser crónica e deve ser sempre tratada. Encarada e tratada. Os principais efeitos. E mesmo quando temos doentes com uma depressão e insónia, já está provado, mais do que provado, que há vantagem em tratar as duas. Ou seja, em tratar a depressão e a insónia. Aprendi aqui a questão com vocês que, por exemplo, que há outras patologias do sono, não é? A apneias e o síndrome das pernas inquietas, vocês falam disso aqui. Os portugueses, em geral, em comparação com outros europeus, dormem mal. Que ideia é que vocês têm? Pelo menos somos nós que compramos mais remédios para dormir. Não sei se quer dizer mesmo, se quer dizer isso ou não. Eu acho que não há dados sobre isso. Não há? E esse caso concreto, eu penso que está a falar do Zolpidem, que é especificamente um fármaco, não é? Que foi... porque depois há vários que são utilizados para dormir. Eu acho que é muito difícil fazer essas comparações diretas, até porque muitas vezes aquilo que nós percebemos é que os dados não são medidos de uma forma absolutamente uniforme, então sim, fica difícil. Sim, exatamente. No nosso livro tentamos pôr o melhor que encontramos e foi difícil procurar dados atualizados sobre prevalências de várias patologias. As pessoas procuram alternativas quando não conseguem dormir bem e este livro, para mim, desdramatiza, isso é muito importante, o problema, que é muito importante como vocês abordam isto, gostei muito. E outra coisa que faz é obriga-nos a fugir um bocadinho daquelas alternativas, os gadgets, os telemóveis que nos medem os tempos de sono, as pulseirinhas para quem dorme mal, especialmente. E aquelas gomas roxas de melatoninas e coisas do género. Para quem dorme mal, exatamente. Vocês uma vez que falam aqui, acho que é aqui que dizem que fizeram um estudo entre por exemplo, isto das melatoninas que vendidas nos Estados Unidos e no Canadá, e que as concentrações foram analisadas, as concentrações variavam entre menos de 83% do que estava estipulado que tinha, e mais 478%. É impressionante, quer dizer, que é isto? Estamos entregues a... São homeopatias e coisas... Lá está. Além de que a melatonina desativa com a luz. Portanto, às vezes eles têm aqueles frascos que são transparentes. Então, normalmente são aqueles mais escuros. Estamos a ver as gomas, não é? A ver as gomas e nada daquilo funciona, porque está tudo desativado. Ainda por cima. Muito bem. O que é que causa a insónia? Henrique, gostas muito de falar destes 3 fatores, que às vezes te esqueces, os 3 P's. Sim, que às vezes te esqueces. Os predisponentes, que não há nada a fazer, é genética. Exatamente. Os precipitantes, que é, vou ter um exame ou uma entrevista de emprego, ou uma coisa assim, e isso dificulta o sono. E os perpetuadores, e é nestes que vocês atuam neste filme. Exatamente, são aqueles em que é possível atuar, porque os outros, os primeiros, não é possível alterá-los, não é? Estás divorciado. Exatamente. Os outros são episódicos que fazem parte da vida de toda a gente. Ter um exame, ter um problema de trabalho, ter um problema qualquer da vida da pessoa. Depois, estes que são os perpetuadores são principalmente os erros que as pessoas vão cometendo para tentar corrigir a insónia que já têm. Portanto, pensar muito sobre a insónia pode trazer mais insónia e não é bom. Ir para a cama a uma hora fixa, comer muito antes de ir para a cama para adormecer, beber álcool, fumar, cesta para descansar. Dormir cestas a meio do dia. A meio do dia, isso é... pois, mas depois dificulta... Depois as pessoas vão ler o nosso livro, mas nós falamos do combustível do sono. Portanto, quando nós precisamos de combustível de sono para dormir e vamos acumular durante o dia, não é? Sim, quanto mais horas estamos acordados, mais combustível vamos ter quando chegamos à cama. Quando chegamos à cama, usamos esse combustível, gastamos esse combustível e dormimos. Se gastamos durante a tarde... Isso. Se gastamos a meio da tarde, depois já vamos com menos combustível. Já não temos tanta autonomia. Exatamente, ficamos a meio do caminho. Manter as boas práticas. Cá está, os ecrãs para a cama, há coisas que são óbvias, não é? Não ter televisão no quarto, a luz, a cama só para dormir ou para sexo. Correto. Fazem questão de dizer muito bem. O banho de água quente, 1h30 a 2 antes de dormir. Ter roupa de cama pesada, aí não consegues levar, porque nada muito pesado em cima não aguento. Pronto, mas disse que dormia bem. Sim. Pronto, então também não é assim tão importante. Também não é assim tão importante. O quarto com temperatura fresca. Não ler na cama é outra coisa. Desculpa, Henrique, mas eu adormeço quando estou a ler na cama e isso ajuda muito. Não tem insónia. É isso. Mas se dorme bem, isso é especialmente para as pessoas que dormem mal e precisam dormir bem. E que precisam de associar a cama, de ter uma associação direta na cabeça delas entre a cama e dormir. Quarto, cama, dormir. Isso é importante. Então, e outra coisa que eu aprendi, por acaso já me tinha uma vez dito e já percebi que vocês institucionalizaram isso, que é, não vale a pena estar a contar carneiros e lutar muito na cama para adormecer. Tu não consegues dormir, levanta-te, faz outra coisa, é o que eu faço. Regra dos 15 minutos.
15 minutos fora e depois faz outra vez o ciclo de ir dormir. E então, Exatamente. Isso é extraordinário, isso resulta. Eu gostava, resulta, mas não é a curto prazo como as pessoas pensam. As pessoas não vão Leva dormir. um tempo, ok. Ou seja, não é eu saí da cama hoje, se calhar até vou dormir pior hoje. Pronto. Ok? Mas só não estou frustrado na cama Exatamente. a pensar sobre Sim. a coisa. O que eu estou a fazer é reforçar a associação entre cama e sono, porque eu não passei na cama muito tempo acordado, frustrado. Passado umas 3 a 4 semanas já começas a ver esse efeito. Já chegamos a uma cama e dá-me sono. Saber isso. E depois tem muitos exercícios muito curiosos, a imaginação guiada, criar este percurso desconhecido. E isso é importante. Vocês dão para mim, sobretudo, este livro, Dormir é Fácil, tem estas ferramentas que são muito úteis e que de facto, e a gente aprende muita coisa. Estes mitos, vou dormir 8 horas é o ideal. Esta história que 8 horas é que é bom, vocês dizem é um mito, depende das pessoas, obviamente, cada caso é um caso e pode demorar mais, claro, pode demorar se tivesse de dormir 8 horas, estava a dizer que é um short sleeper. Se tivesse de dormir 8 horas, provavelmente tinha de se medicar. 5. Iria medicar-se para tentar dormir 8 horas porque achava que era o que tinha dormido. Isso não faz sentido nenhum. Exatamente. É pena esta questão do acesso a consultas de insónia e psicoterapia, que ainda é muito limitada em Portugal. Vocês já atenderam casos nas vossas clínicas ou nas vossas consultas em que assim não vai lá e tem mesmo que ser medicado, as pessoas podem... Isto é um complemento. Claro. Isto é uma primeira abordagem. Se não resultar, há ajuda... O que esse livro tem é verdadeiramente a primeira linha de tratamento. E nós dizemos que dá trabalho porque dá trabalho. Sim, fazer o que aí está durante um mês requer consistência, requer que as pessoas se regrem e cumpram o que aí está e, portanto, não é fácil. Agora, essa é a primeira linha de tratamento. Nós, obviamente, então, enquanto psiquiatras, nós já lidamos muitas vezes com uma segunda linha. Se as coisas forem bem feitas, as pessoas já foram ao médico de família primeiro e vêm ter connosco. Portanto, nós temos, e para além daquilo que estávamos a dizer, há muitas vezes comorbilidade com depressão, com ansiedade, com doença bipolar. Então, nós muitas vezes temos de encontrar soluções medicamentosas que consigam trabalhar tanto a parte da depressão quanto a parte da insónia. Portanto, nós medicamos regularmente as pessoas para a área de sono. Muito bem. Henrique Prata Ribeiro, André Ponte, o tempo voou, dormir é daqui a bocado, dormir é fácil, diz o vosso livro. A abordagem cognitiva ou comportamental para acabar de vez com a insónia. Uma boa ajuda, muito obrigado pelo vosso trabalho, espero recebê-los aqui em breve. Obrigado pelo convite. Obrigado nós. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.